Olha só, pessoal, quem voltou? A inflação, a volta dos que não foram, né? A inflação no Brasil voltou a acelerar no mês de agosto. Estamos agora aí caminhando para meados de setembro, então já temos os números de agosto bem fechadinhos e tivemos uma alta aí da inflação então de 0,23% aí no mês de agosto. Claro que isso sempre é uma péssima notícia. Afinal de contas, mais ou menos um ano atrás, durante o governo Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, tocando aí a pasta da gestão econômica do país, então, um ano mais ou menos atrás, nós tínhamos deflação, queda nos preços aqui no Brasil, uma coisa raras vezes vista, não é? Mas essa realidade aí ficou no passado. Hoje o que nós temos é o governo Lula com o Fernando Haddad como seu ministro da Fazenda, né? Que nós temos nesse cenário, então, retorno aí da inflação como já era esperado. Então é claro que isso nunca é uma boa notícia, mas olha só, tô vendo essa reportagem aqui na Revista Oeste, mas olha só na Folha de São Paulo como isso é noticiado. Inflação acelera para 0,23% em agosto, mas fica abaixo das projeções. Ou seja, tá ruim, mas tá bom pro pessoal da Folha de São Paulo, né? Sempre tratam de passar um pano para o Lula. Mas vamos ver isso aqui então, essa notícia sem esse viés da Folha de São Paulo, sem essa tendência esquerdista e muito bem remunerada, diga-se de passagem, para o Lula, vamos ver isso de uma forma muito mais equilibrada e, claro, falar da questão da inflação, né? Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, isso aí me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então os números que nós temos são os seguintes aqui. Tivemos 0,23%, então, conforme eu falei no mês de agosto, de inflação, isso aí é quase o dobro do percentual observado, registrado no mês anterior, no mês de julho. Então tivemos um avanço da taxa de inflação aí do índice IPCA, não é? De uma forma mais específica aí, de 0,12% em julho, agora tivemos de 0,23% em agosto, ou seja, não apenas estamos tendo inflação com recorrência, como ela está aumentando a sua intensidade, algo que já deveria nos deixar um pouco preocupados, né? Claro, mais uma vez é importante frisar que essa definição de inflação aqui é, na verdade, a definição estatal, que é mentirosa. Ela mede uma variação de preços de uma cesta de itens aí que são escolhidos e tudo mais para formar esse Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? O IPCA. Então ela mede a variação dos preços na economia em determinado período. Só que a inflação, como nós bem sabemos, é o aumento da base monetária, mais dinheiro em circulação na economia. O aumento de preços é apenas o seu efeito mais imediato, né? Mas isso colocado, vamos continuar falando aqui então do termo inflação na definição estatal, porque é assim que está aqui na reportagem, não dá para ficar corrigindo toda hora, né? Então, olha só, exatamente como eu falei aqui, tem uns dados aqui demonstrados, né, de uma forma sucinta. Em agosto do ano passado, exatamente um ano atrás, nós tínhamos deflação, ou seja, queda de preços. Os preços estavam diminuindo de forma generalizada, não é? Então, o principal motor do aumento no mês de agosto de 2023, né, estamos no cenário atual, cenário Lula e Haddad, o que causou esse aumento de forma assim mais substancial foi a questão das tarifas de energia elétrica e também o preço do óleo diesel, que subiu bastante, diga-se de passagem, né? Então, isso aí puxou para cima esse índice no mês de agosto. É algo pontual? É algo que vai se manter, que vai se repetir? Não dá para dizer ainda, né? O que nós temos acumulado aí, então, nos últimos 12 meses é uma inflação de 4,61%, já esteve pior, isso aqui é verdade, mas tem uma herança aqui do Bolsonaro ainda, né? O ano de 2022 foi muito bom do ponto de vista econômico, a casa estava sendo colocada em ordem também, né? Queria saber onde que o Bolsonaro e o Paulo Guedes levariam o Brasil se tivessem sido reeleitos, né? Porque realmente com Lula e Haddad não há boas perspectivas. Mas a gente sabe, o Bolsonaro passou por 2 anos de pandemia que bagunçou totalmente a economia do país, fez a dívida subir, causou aí toda uma série de problemas na cadeia produtiva e tudo mais, mas em 2022 a situação já estava bem resolvida, tivemos uma inflação baixa, tivemos deflação em vários meses, corte de impostos, superávit primário, crescimento do PIB, tudo o que o mercado financeiro dizia que não teria
teríamos em janeiro de 2022, no começo do ano. No final do ano foi apresentado pelo governo Bolsonaro. Infelizmente não foi suficiente para que ele fosse reeleito, né? Agora, a inflação acumulada este ano, até agora, final de agosto, 3,23%. Então, o que monta aqui o IPCA, esse índice, é essa tabela aqui de itens, né? Um grupo de alimentos e habitação, gastos típicos aí do dia a dia, né? Então, desses itens aqui, que são 9 itens listados nesse índice geral do IPCA aqui, desses 9 itens, 6 tiveram alta de preços em agosto, né? Alguns tiveram muito, né? Olha só, transporte, por exemplo, né? Os outros aí tiveram deflação ou então ficaram no 0 a 0. Então aqui, conforme traz a revista Oeste, né? Os principais itens que tiveram queda, que representaram queda nesse grupo de alimentação aqui, que está em queda há alguns meses já, você pode observar isso aqui, não é? Tem pelo menos 2 meses já tem caído o preço de alimentação e bebidas, o que é sempre bom, claro, né? O que puxou esses valores aí para baixo, o índice geral dos alimentos para baixo, foi queda no preço da batata, do feijão, do tomate, do leite, do frango e das carnes também, né? Embora outros itens tenham subido aí de preço, como o arroz, né? Tem gente reclamando do preço do arroz e tudo mais já. Limão subiu bastante, banana d'água. Isso aqui, alguns desses itens são pontuais, né? O limão aqui, por exemplo, que explica uma subida tão grande assim, com certeza é alguma coisa relacionada à safra, né? Então, a alimentação tem muito disso aí ser uma coisa sazonal. Agora, é por isso que o índice, então, IPCA leva outros itens em conta, né? Coisas que não são tão sazonais assim e que acabam tendo um preço mais definido, mais bem definido durante o ano. Aumentos aí, flutuações refletem um cenário econômico, não apenas uma coisa pontual, sazonal. Agora, a grande importância de levar em consideração os números aí do índice IPCA, da inflação, é a questão monetária, né? A política monetária adotada pelo Banco Central, que tem sido o centro das discussões há muito tempo aqui no Brasil, desde que o Lula voltou à presidência da República, a questão da taxa de juros, né? Porque o Banco Central atualmente tem um centro da meta aí de 3,25% que ele persegue para a inflação acumulada aí em 12 meses, né? Então, eles têm uma tolerância de 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Então, se você parar para pensar, nos últimos 12 meses, o Brasil está muito acima do centro da meta, né? O centro da meta já está sendo superado no acumulado do ano, já está empatado e vai subir mais até o final do ano, com certeza, né? Mas estamos muito acima aí do centro da meta no acumulado de 12 meses, sendo que ainda tem aqui o valor de agosto, uma deflação que está sendo contada nos últimos 12 meses, né? Estão pegando de julho do ano passado, aliás, de agosto do ano passado, desculpa, para cá. Então, a deflação vai saindo dessa conta, nós vamos ter aí um acumulado nos últimos 12 meses maior, não é? Então, já estamos aí estourando o limite do teto da tolerância da meta de inflação do Banco Central, que é 4,75. O que isso diz aí, o que isso significa? Bem, deveria significar uma política monetária mais arrojada por parte do Banco Central com o aumento da taxa de juros, mas o que nós estamos vendo é o movimento contrário, ou seja, a expectativa de que o Banco Central, até o fim do ano pelo menos, diminua alguma coisa da taxa atual de juros. Tem gente projetando aí 0,5 ponto percentual aí para o final deste ano de queda na taxa de juros, que foi mantida no patamar alto durante bastante tempo, né? Supostamente o mercado financeiro está prevendo um IPCA de 4,93% até o fim desse ano aqui, o acumulado de 2023. Isso aí, o Boletim Focus que nos indica isso, algo que é publicado pelo próprio Banco Central, né, que é quem nos dá essas informações aí. O que isso vai causar? Bem, fica a grande questão, né? Será que o Banco Central vai voltar com a taxa de juros para cima? Acho pouco provável, acho difícil, isso é sempre um problema. E aí nós vemos aquele cenário que nós temos acompanhado em outros países também, como os Estados Unidos, né? Se você afrouxa a taxa de juros, a inflação sobe. Estão tendo esse problema lá, estão tendo esse problema na União Europeia. O que tem que fazer então os bancos centrais? O que eles precisam fazer dentro dessa política macroeconômica deles aí, monetária? Eles precisam subir as taxas de juros.
e aí você causa um monte de problemas. Você sobrecarrega a dívida pública desses países que estão muito endividados. Os Estados Unidos é uma coisa absurda, vários países da União Europeia também estão nessa mesma situação. Então você tem esse cenário aí em que você, aumentando os juros, você prejudica as contas, as finanças, o lado fiscal do país, mas você também prejudica investimentos, porque fica mais caro tomar crédito no país, você prejudica aí o crédito para o consumidor, você atrapalha bastante a economia. E aí o que fazer? Segurar a taxa de juros no mesmo patamar, mesmo com um índice de preços subindo, aumentar a taxa de juros e prejudicar a economia, diminuir ainda mais para seguir um padrão, seguir uma tendência, o que fazer? Dá para ver aí que os governos ficam entre a cruz e a espada nessa história, aí o pessoal da gestão monetária do país, né? Porque se você correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem um cenário positivo dessa forma. Porque qual é o grande problema? O problema é que a inflação é causada pelo governo imprimindo dinheiro. Enquanto esse fenômeno continuar acontecendo, enquanto esse movimento for recorrente, não adianta nada manipular taxa de juros, porque você vai puxar de um lado, você vai ter um problema lá do outro lado também. Essa ferramenta macroeconômica apenas é um band-aid para tentar solucionar um problema que não tem essa solução. Essa não é a solução do problema, manipular taxa de juros. Isso apenas engana no curto prazo, né? O que realmente resolve o problema é parar de imprimir dinheiro, mas isso governo nenhum vai fazer, muito menos o governo do Lula com o Fernando Haddad como ministro da Fazenda. A tendência é nós vermos números semelhantes a esse ou até piores nos próximos meses. Mas o que você achou dessa história? O que você achou da nova taxa de inflação medida no mês de agosto? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.